Olá, sexto ano, good morning, como vocês estão? Espero que bem. É sexta-feira, galera. E por isso mesmo eu vim nessa manhã para dar continuidade então às nossas aulas online, que seguem as nossas aulas presenciais. Hoje vocês teriam duas aulas de geografia, uma aula de redação, uma aula de história e uma aula de OPE. E nesse vídeo, dando sequência a essas aulas, nessa mesma ordem, vocês assistirão a primeira aula de Geografia com o Mr. Tiago, a segunda aula de Redação com a Miss Cristiane, a terceira aula de História com a Miss Aires e a última aula de OPE também com a Miss Aires. Espero que todos tenham uma ótima aula, que estejam se dedicando ao máximo a essas atividades que são propostas e fiquem atentos, pessoal, às nossas redes sociais, a mais informações sobre a semana que vem. No mais, desejo a todos uma boa aula e um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Olá, sexto ano, bom dia, como vocês estão? Sexto ano, que vontade de falar com vocês. No dia que eu estou gravando esse vídeo, nós ainda não realizamos a nossa live e eu estou morrendo de vontade de ver o rostinho de vocês, de saber como é que tem sido esse período de quarentena, contar um pouco como tem sido e também fazer uma revisão dos nossos conteúdos, saber como é que tem sido realizar as atividades, poder ajudar vocês um pouquinho. Estou muito ansioso pelas nossas lives. Pessoal, hoje nós vamos começar com um conteúdo novo, um conteúdo do nosso módulo 2, o capítulo 3. Então já pega o seu módulo aí, tá bom? Hoje nós vamos começar de uma forma mais leve, mais tranquila, trazendo algumas informações para vocês, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a origem do nosso planeta e também sobre os movimentos do planeta Terra, o movimento de rotação e o movimento de translação, beleza? Pessoal, vamos lá. Bom, pessoal, o planeta Terra, ele nem sempre existiu como nós o conhecemos, né? O planeta Terra ele tem uma origem, ele tem uma história. E aí, nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouco da origem a partir da teoria da evolução, uma teoria científica, porque existem outras teorias. E o que é uma teoria? Uma teoria é a ideia sobre algo, sobre algum fenômeno, sobre como ele aconteceu, tá bom? Mas por que é uma teoria e não um fato, né? Nós dizemos que é uma teoria porque ele não pode ser replicado em laboratório. Nós não podemos criar o mundo novamente. Então, existem teorias baseadas em fatos científicos, tá bom? Que se divergem um pouco de teorias, de crenças, né? Até mesmo de religião. A própria religião explica a criação do mundo através de um outro olhar. O cristianismo, que é a religião mais comum no Brasil, vai dizer, por exemplo, que o mundo foi criado por meio de um Deus, né? E que Deus, e essa história está relatada na Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos, e a Bíblia vai dizer lá no seu primeiro livro, no livro de Gênesis, que Deus havia criado o mundo. E ele disse, né, haja luz e houve luz. E aí o capítulo 1, 2 e 3 vai narrando então a criação do mundo, a criação dos animais, até a criação do ser humano. Bom, pessoal, mas existem outras crenças. Existem crenças orientais, por exemplo, que vai dizer que o mundo surgiu de um ovo, né, de uma grande serpente, de um grande dragão. São culturas orientais. Então, cada cultura, cada povo vai ter a sua explicação para a criação do mundo. E é por isso que nós vamos falar hoje, né, nos atentar, então, para a explicação científica, para explicação evolucionista sobre o nosso mundo. Pessoal, e o que vai dizer então a ciência, né? Ela vai dizer que o mundo surgiu de uma explosão, né? O Big Bang, e que isso teria acontecido há mais de 4 bilhões de anos atrás. Só para vocês terem ideia, o nosso sistema solar ele teria 4,6 bilhões de anos. Pessoal, isso é tanto tempo que foge da nossa compreensão, foge do nosso tempo cronológico, do tempo da humanidade, o tempo da história da humanidade.
E é por isso que, diferente da história da humanidade, nós estamos falando aqui da história geológica. E a história geológica, nós vamos falar em milhões, em bilhões de anos, tá bom? Que é muito além do que nós conseguimos imaginar. Nesse período, pessoal, depois de uma grande explosão, tudo que se conhece hoje como planetas, como o sistema solar e outros sistemas, né, na nossa galáxia, outros sistemas na Via Láctea, todos esses sistemas eram formados de poeira, né, eram formados por uma nuvem de gás. Com o tempo, essa nuvem ela foi se condensando e formando um material sólido. E o primeiro material, então, o primeiro astro a ser formado no sistema solar foi o nosso Sol. Pessoal, e esse é o nome que nós damos para a nossa estrela. Então, quando nós falamos nosso Sol, ele recebe um nome próprio, tá? Sol é um nome próprio, é o nome que nós damos para a nossa estrela. É por isso que quando nós nos referimos à estrela do sistema solar, o Sol, a gente escreve ele com letra maiúscula, com S maiúsculo, tá bom? Então, muita atenção nisso. Pessoal, então, com esse tempo forma-se o Sol e junto com o Sol, outros planetas que vão dar origem então ao nosso sistema solar. Eu tenho algumas imagens aqui, é claro que são imagens, né, feitas no computador, não existem fotografias de 4,6 bilhões de anos atrás, mas seria mais ou menos isso, uma nuvem de poeira, uma nuvem de gás, que teria então dado origem aos astros que nós conhecemos hoje, ao Sol, aos planetas, aos meteoros, aos asteroides, enfim, o que nós conseguimos ver de matéria no sistema, no nosso sistema solar. E essa própria junção teria dado movimento para esses astros, dado movimento para os nossos planetas, tá bom? Aqui a gente tem uma ilustração da formação, né? Desde o Big Bang, e aí esse Big Bang ele vai se tornando, se juntando, formando então uma massa, né, incandescente de material sólido, de rochas, de gelo, de gás, e aí vai dando forma até chegarmos então no que hoje nós conhecemos como sistema solar. Nós vamos ver um vídeo junto com a professora de ciência, estou organizando isso, sobre para a gente poder conversar como foi a formação do nosso planeta. Vai ser uma aula bem interessante que nós vamos fazer junto com a professora de ciências. Então, por isso, eu não vou me atentar tanto sobre a formação do nosso planeta, beleza? Pessoal, e nós sabemos que o planeta Terra ele está em movimento. E o primeiro movimento, pessoal, ó, é o movimento de rotação, é o movimento que meu globo está fazendo aqui. É o movimento em que a Terra ela gira em torno dela mesma. E esse movimento é de oeste para leste. Pessoal, e aí vocês já devem estar percebendo um erro do meu globo. O meu globo aqui, ó, que eu tenho no meu escritório, aqui da minha casa, ele gira no sentido leste para o oeste. Entretanto, ele tinha que estar girando o contrário, tá? Porque é esse o movimento do nosso planeta. É girar, então, de oeste para leste. De oeste para leste. Esse é o movimento comum, então, no nosso planeta. Pessoal, e quanto tempo a Terra demora para dar uma volta completa nela mesma? 24 horas. Para serem mais exatos, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Mas aí nós arredondamos e dizemos que a Terra demora 24 horas para dar uma volta completa em torno de si mesmo. Pessoal, e aí, hoje eu não vou passar atividade no livro para vocês. Qual vai ser a atividade de homework de vocês? De copiar, então, esse conceito do movimento de rotação, fazer o cabeçalho bonitinho aí no caderno e copiar, então, o conceito de movimento de rotação. O que é o movimento de rotação? É o movimento realizado pela Terra em torno de si mesma ou de um eixo imaginário que atravessa um polo ao outro, do sentido oeste a leste, com duração de 24 horas. Então, vamos copiar toda essa parte aqui,
beleza? Pessoal, isso é para vocês terem ideia. Olha a velocidade que isso acontece. Nós estamos, nesse momento, girando a uma velocidade de mais de 1.600 quilômetros por hora. Pessoal, isso é muito rápido. Só que a Terra ela é tão grande que nós nem percebemos, nós nem sentimos, por causa da dimensão do nosso planeta e por causa do próprio movimento a própria gravidade, né? De nós estarmos presos aqui à superfície do nosso planeta. Por causa disso, a gente nem percebe isso, beleza? Pessoal, quais são as consequências, né? Aqui está o movimento, né? Que deveria ser de oeste para leste, é um movimento de rotação. Pessoal, e quais são as principais consequências desse movimento aqui, que é o movimento de rotação? As principais consequências, pessoal, são os dias e as noites. É ter dias e noites. Enquanto o planeta ele é iluminado pelo Sol em uma das suas faces, ele na outra face, então, é noite. Além, pessoal, dos dias e das noites, nós vamos ter então também um abaulamento, né? Ou seja, a gente vai ter uma parte mais, um engrossamento, vamos dizer assim, da região do Equador. Então, percebam aqui ó, o meu globo. No meio dele, ele é mais gordinho, enquanto que no polo, nas regiões mais altas, nós vamos ter um achatamento, né, dos polos. Pessoal, outra coisa interessante é a circulação do ar, é a circulação das correntes marítimas. Eu tenho certeza que você assistiu Procurando Nemo e você lembra que as tartarugas, elas viajavam numa espécie de um rio dentro do mar. É essa espécie de rio, né, que são as correntes marítimas, que podem ser quentes ou frias. E elas acontecem por causa do movimento de rotação. Como a Terra está girando, a água, a parte líquida do planeta, a hidrosfera, ela também entra em movimento, junto com a parte de ar, a atmosfera, né? Pessoal, e aí nós vamos ter diferença no nível de um litoral que está no oeste para o litoral que está no leste, tá bom? Nós vamos ter um movimento aparente do Sol. Como a Terra, ela gira, né? Opa, deixa eu marcar aqui para ficar a visualizar. Como a Terra, ela gira de oeste para o leste, fica parecendo que o Sol está nascendo do leste para o oeste, porque nós estamos indo ao contrário do Sol, né? Então fica parecendo que o Sol está vindo nessa direção leste-oeste. Mas esse é um movimento aparente. Por que é um movimento aparente? O Sol ele está se movimentando? Não. Quem está se movimentando é o nosso planeta. E como ele está se movimentando, dá essa sensação de que é o Sol que está passeando, né, no nossa esfera, na cúpula celeste, quando na verdade é a Terra realizando o seu movimento de rotação. Pessoal, e também surgem os fusos horários, ou seja, como a Terra ela é circular, cada lugar da posição do nosso planeta vai ter uma hora diferente. Vai ser diferente. Eu trouxe um mapa para exemplificar isso para a gente. Por exemplo, aqui para mostrar o dia e a noite, né? E aí nós temos, olha, a diferença de dia e noite. Aqui são os raios solares incidindo. Então, enquanto em uma face é dia, a outra será noite. Pessoal, e aqui os fusos horários. Nós vamos falar ainda sobre fuso horário, vamos aprender sobre fuso horário, tá? Mas é importante dizer o quê? Como a Terra ela é uma esfera, nós vamos ter diferença de horas, dependendo de onde você estiver no nosso planeta. Vamos olhar para esse mapa. Aqui nós temos, ó, aqui nós temos o número zero aqui. Essa faixa toda, vamos pensar que ela é meio-dia, tá? Como o Sol ele se desloca, né, de leste para o oeste, nós vamos fazer o seguinte: sempre que a gente viaja, pessoal, para o leste, nessa direção, para o leste, nós vamos aumentar uma hora.
E quando nós vamos para o oeste, nós vamos diminuir 1 hora. Então, se aqui é meio-dia, todo mundo que está nessa faixa aqui, ó, é 1 hora da tarde. Aqui é 2 horas da tarde, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui já é meia-noite. Pessoal, enquanto o pessoal que está aqui, ó, Londres, o pessoal que está na Inglaterra, está no meio-dia, o pessoal que está aqui, ó, nessa região, eles já estão mudando de dia para o outro dia. Em contrapartida, quem está no oeste, por exemplo, nessa região, ó, de -1, está com 1 hora atrasada. Se aqui é meio-dia, aqui é 11 horas da manhã ainda. Aqui é 10 horas. Aqui é 9 horas. Aqui é 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Quem está no Alasca é 1 hora da manhã. Enquanto o pessoal aqui já é meio-dia, aqui é 1 hora da manhã, tá bom? Então a gente tem que entender isso. Existem quantos fusos existem no planeta? 24 fusos. A mesma quantidade de horas que nós temos, tá bom? Nós vamos estudar fusos mais para frente. Só é importante que você saiba que os fusos existem, beleza? Bom, pessoal, os fusos existem, e aí eu queria falar sobre um outro movimento, que é o movimento de translação. Se o de rotação é a Terra girar em torno dela mesmo, o movimento de translação é o quê? É a Terra girando em torno do Sol, tá? E esse movimento, pessoal, nós chamamos de translação. Então, você vai copiar também no seu caderno. O que é movimento de translação? É o movimento que a Terra, né, e não só a Terra, mas todos os outros planetas, realizam em torno do Sol. Só essa parte aí que tá marcada, tá bom? Não é muito. Então, o movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. E esse movimento, pessoal, ele acontece de forma de uma elipse. Então, não é um círculo perfeito também, mas é de uma elipse, tá? Pessoal, quanto tempo demora esse movimento? 365 dias, ou seja, 1 ano. Então, a Terra demora 365 dias, o que nós chamamos de 1 ano, para dar uma volta completa em torno do Sol. 365 dias, para ser exato, e 6 horas. Pessoal, e o que a gente faz com essas 6 horas? A gente descarta. O problema é que de 4 em 4 anos, essas 6 horas vão ser 24 horas. E 24 horas é um dia. É por isso que de 4 em 4 anos, nós não temos 365 dias, mas nós temos 366 dias. E é por isso que de 4 em 4 anos, isso aconteceu nesse ano de 2020, fevereiro não tem 28 dias, mas fevereiro tem 29 dias. É o que nós chamamos de ano bissexto, tá bom? Se aconteceu nesse ano de 2020, então qual vai ser o próximo ano bissexto? Com 366 dias. O ano de 2004. E depois, o ano de 2004 não, 2024. Depois, 2028. E depois, 2032. E assim, consequentemente, subsequentemente. Tá bom? Bom, pessoal, então isso é um movimento de translação. Eu trouxe uma imagem para vocês verem. Olha, esse é o movimento da elipse, tá? Que a Terra faz em torno do Sol. Pessoal, quais são as consequências do movimento de translação? A principal consequência são as estações do ano. Pessoal, é a formação das estações do ano. E também a desigualdade dos dias e noites durante o ano, onde alguns dias a claridade, né, a luz do sol vai ser maior do que o da noite, do que a escuridão, tá? Isso vai dar um nome de solstício e equinócio, que é esse próximo slide que eu trouxe aqui. Esse é o solstício e o equinócio. Pessoal, o que é o solstício e o equinócio? Eu vou explicar para vocês aqui. Prestem bastante atenção nessa imagem que eu estou trazendo para vocês. Nessa imagem,
Nesse primeiro desenho aqui, nós temos o seguinte. Reparem que aqui estão os raios solares. Os raios solares, olha o tanto que ele pega do hemisfério norte. Conseguem ver? Olha o tanto que ele pega aqui do hemisfério sul, ó. Aqui está o hemisfério sul. Olha que faz sombra, faz mais sombra no hemisfério sul do que no hemisfério norte. O Sol pega mais no hemisfério norte que no sul. Isso vai dar qual característica? Pessoal, vai ser verão aqui no norte, enquanto no sul vai ser o quê? Inverno. Então, a noite vai ser muito maior do que os dias. Enquanto que aqui no hemisfério norte, os dias vão ser maiores do que as noites. Beleza? É por isso que a gente diz que é verão no hemisfério norte, mas é inverno no hemisfério sul. Então, pessoal, vai ser sempre o contrário. Enquanto for verão no hemisfério norte, vai ser inverno no hemisfério sul. Isso acontece no mês de junho, pessoal. Isso acontece no mês de junho. No mês de dezembro, o planeta está em outra posição da elipse do movimento de translação. E aí acontece o processo contrário. Olha o quanto de sol que pega no hemisfério sul. Agora, olha, pega muito pouco sol no hemisfério norte, pega muito mais sombra. Isso vai fazer com que as noites no hemisfério norte sejam maiores do que os dias, mas que os dias no hemisfério sul são maiores do que as noites. Aqui no hemisfério norte vai ser inverno, enquanto que no hemisfério sul vai ser verão. Pessoal, dezembro, o que nós temos em dezembro que todo mundo ama? Natal. É por isso que o símbolo do Natal nos Estados Unidos, que está no hemisfério norte, é o frio, é a neve, porque eles estão em período de inverno. Só que o Brasil, que está no hemisfério sul, não é inverno, é o contrário. No hemisfério sul é o quê? Verão. Por isso que é incoerente a gente olhar para o Papai Noel e ver o Papai Noel vestido com roupa de inverno, quando na verdade é a época mais quente do Brasil. Um Papai Noel brasileiro, no verão brasileiro, ele devia estar vestido como? De regata, de boné para se proteger do sol, com protetor solar, de bermuda, porque está muito quente. E está tão quente que talvez o nosso Papai Noel tivesse que estar com guarda-chuva, porque esse período de dezembro é um período bastante chuvoso também para a gente aqui no Brasil, né? Pessoal, e o que eu queria que então vocês gravassem nessa aula de hoje? Os movimentos de rotação e os movimentos de translação. Lembrando, pessoal, que o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno de seu próprio eixo, sempre no sentido de oeste para leste, tá bom? Então, é esse movimento que a Terra faz. Enquanto que o movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, beleza? Gravem, pessoal, esses conceitos. Semana que vem eu vou voltar, tá bom? Com conteúdos aí exclusivos, com aulas práticas, com experiências, junto com a professora de ciências, tá bom? Junto com a professora Camis Val. Então, com aulas divertidas. Nós vamos ver alguns filmes juntos, documentários, tá bom? Nós vamos programar isso daí, tá? Pessoal, no mais, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, tá bom? Lá pelo Google Classroom. Então, podem entrar em contato conosco. Pessoal, quero desejar para vocês bons estudos, um ótimo dia, tá bom? E nós nos encontramos então a partir de semana que vem. Pessoal, tenham um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Bye, bye. Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Final de semana chegou, mas antes de aproveitar tudo que o final de semana pode nos oferecer, obviamente que dentro de casa, né? Nós precisamos aí, né, cumprir com o nosso horário de aulas. Então, hoje, sexta-feira, nós temos aí uma aula de redação, tá? Nós estamos aí com um conteúdo
chamado fábula. O nosso gênero textual aí é o fábula. Então, nós estamos, né, estudando ao longo desses dias em literatura, fábula. E agora nós iremos partir aí para produção de texto, para redação, tá? Na aula passada, eu havia passado para vocês os exercícios da página 15 e 16. Eu não irei corrigir eles com vocês hoje, tá? Eu vou deixar para corrigir na semana que vem, junto com os exercícios dessa aula, tá bom? Combinado? Então, meninos, para hoje, né, nós temos aí a leitura de uma fábula, nós temos também exercícios relacionados a essa fábula, e em seguida nós temos uma atividade de casa, que é uma produção de fábula, que está lá na página 19 e 20. Para a aula de hoje, eu preciso que vocês tenham em mãos o módulo 2, que nós estamos aí já estudando desde a semana passada, tá? Deixa eu aumentar aqui o tamanho dessa letra, fica melhor. Então, olha só. Então, hoje, na sexta-feira, dia 17, fábula. Leia a seguir outra fábula e observe como essas características abordam virtudes e fraquezas humanas, contendo um ensinamento, ou seja, a moral da história. Então, olha só, meninos, o viajante e a ursa. Iam dois viajantes por um caminho quando deram de cara com uma ursa enorme e faminta. Um deles, mais esperto, deu um pulo e acocorou-se no alto de uma árvore, ou seja, ficou agarrado, tá? No alto de uma árvore. Ficou lá sem respirar, para que a ursa não notasse a sua presença. O outro deitou-se no chão e fingiu-se de morto, pois sabia que os ursos não mexem com os mortos. A ursa aproximou-se do que estava deitado, cheirou, lambeu, olhou de pertinho e foi embora. Só então o outro se aproximou curiosíssimo. O que foi que ela cochichou no seu ouvido? Ela disse para eu nunca mais viajar com amigos que me deixam sozinho na hora do perigo. Moral: é na hora do perigo que conhecemos os amigos. Então aí é uma fábula. Por que é uma fábula? Porque nós temos aí como personagens um animal, que nesse caso aí é a ursa. E ao final dessa fábula nós temos uma moral, né? A moral da história, que nesse caso aí e na hora do perigo é que nós conhecemos os amigos, ou seja, quem está do nosso lado. É só quando você está na pior, quando você está em dificuldades, que você descobre quem realmente, né, são os seus amigos, são as pessoas que gostam de você. Aqui tem a imagem. E aqui seguem os exercícios. Número 1. Identifique na fábula o viajante e a ursa. Vou pegar a caneta aqui. A. Os personagens principais. B. O personagem que tem menor participação na história, ou seja, o personagem secundário. C. O tema ou a ideia central do texto. D. O acontecimento gerador do conflito, né, a partir da história que se desenvolve. E os trechos que indicam as falas dos viajantes, tá? Então, aí vocês vão identificar aí na fábula que foi lida anteriormente. Lembrando que é para vocês lerem essa fábula em voz alta, tá? Treinar aí a oratória, a oralidade. 2. Nessa fábula é possível identificar o tempo e o lugar onde ocorrem os fatos? Explique. Então, são duas etapas aqui para que você responda esse enunciado, tá? 3. Além de esperto, que outras características podem ser atribuídas ao viajante que subiu na árvore? Circule-as. Então, você vai circular aí, que está dentro desse espaço aí, quais são o que? As características atribuídas, ou seja, dadas ao viajante, tá? Além dele ser o que? Esperto, né? 4. Releia o seguinte trecho. A ursa aproximou-se do que estava deitado, cheirou, lambeu, olhou de pertinho e foi embora. Identifique qual alternativa apresenta possível intenção da ursa. Então, você vai identificar qual dessas três aqui seria o quê? A possível intenção da ursa. Fazer carinho no viajante, cochichar no ouvido do viajante ou verificar se o viajante estava morto. 5. Na fábula, o viajante e a ursa, o narrador personagem, ou seja, aquele que participa.
ou só, né, ou somente narrador observador, aquele que só observa, aquele que não participa. 6. As frases a seguir referem-se aos fatos que compõem a fábula lida, numere-os na sequência em que eles ocorrem. Então, aqui você vai numerar, você vai ler e vai numerar. 3, 2, 1, né? Você vai seguir uma sequência aí de acordo com o texto, né? Aqui tem as alternativas, você vai enumerando. 6. Releia a moral da... Nós fizemos um exercício parecido com esse com o conto A Velha Contrabandista. Foi um conto que eu levei impresso para vocês, tá? 7, meninos. Releia a moral da fábula. É na hora do perigo que conhecemos os amigos, tá? Então, tem aí. Letra A. Sublinhe as frases a seguir que indicam quais são os objetivos dessa moral. Dar conselho, fazer uma gozação ou criticar uma situação. B. Explique que ensinamento ela pretende transmitir. C. A moral dessa fábula é apresentada pelo narrador ou pelos personagens. Então, você vai identificar se é pelo narrador ou pelos personagens. 8, meninos. O título da fábula, O Viajante e a Ursa. Desculpa. 8. O título da fábula é O Viajante e a Ursa. Sabendo que na fábula os personagens geralmente são citados no título, sem revelar o assunto da história, crie outro título que poderia ser dado a essa fábula, tá? E agora que nós vamos falar sobre o homework, tá? Atividade de casa. Então, agora você vai criar o quê? Uma fábula. Então, ela deve ser lida por uma pessoa escolhida por você, tá? Você pode estar lendo ela em casa aí, mas quando voltar às aulas, nós podemos fazer essa leitura em sala. E aí, quem estiver lendo vai identificar qual é esse ensinamento que você, né, desenvolveu aí no decorrer aí da sua fábula. Então, A. Identifique qual é o ensinamento cada moral a seguir procura transmitir. Depois você vai o quê? Escolha aquela que achar mais interessante e apropriada para ser a moral da sua fábula. Então, aqui, o feitiço volta-se contra o feiticeiro. Nem sempre os mais velozes chegam em primeiro lugar. A união faz a força e quem quer tudo, nada tem. Então, você vai escolher um desses ensinamentos aqui para ser colocado na sua fábula. Depois, aí, você vai fazer anotações, tá? Sobre a ideia central do texto e sobre o ensinamento que você quer passar para o leitor da sua fábula com essa moral. Na C, escolha os personagens que vão participar da fábula. Eles podem ser pessoas, animais ou objetos. No caso dos animais e objetos, se forem personagens principais, eles devem apresentar características, né, como ações e fala, semelhante a nós, né, seres humanos. D. Pense no lugar onde vai ocorrer a história. Lembre-se de que esse gênero textual não há necessidade de determinar o lugar onde acontecem os fatos. E. Liste algumas características, virtudes e defeitos dos personagens de sua história. F. Anote o acontecimento que vai quebrar a tranquilidade inicial e gerar um conflito a partir do qual a história será desenvolvida. G. Determine como será a resolução desse conflito. Como você vai resolver esse problema que foi apresentado. E na H, né, defina-se a história a ser contada por um narrador personagem ou por um narrador personagem. Você está livre para escolher se você vai participar da narrativa, da fábula, ou se você vai só observar, você vai ser um narrador observador. Seguindo aí o produzindo o texto, tá? Depois de definir os elementos essenciais da sua fábula, comece a produzi-la. Então, veja algumas instruções. A. Defina os personagens que vão participar da história como protagonista e antagonista. B. Escolha as características do protagonista e as do antagonista que você deseja destacar na fábula. C. Decida se a fábula será escrita em forma de diálogo ou não. Se tiver diálogo, meninos, lembre-se de colocar o sinal gráfico chamado travessão, tá? Identifique que terá uma fala. Se for escrito em diálogo, fique atento ao uso adequado de pontuação, que eu acabei de falar de travessão, né? Nós temos os 2 pontos ou aspas.
Escreva uma história em uma linguagem clara e evite repetição de palavras. Produza sua fábula respeitando a sequência dos fatos em uma narrativa. Situação principal, complicação ou conflito e situação final. Finalize a moral anotando a moral que você escolheu. Então, você fecha a sua fábula escrevendo a moral. Que moral é essa? É uma dessas aqui, uma dessas 4 aqui. Né? Você escolheu uma delas, né? E vai escrever sua fábula em cima desse ensinamento, dessa moral. G. Escreva uma história curta, pois as fábulas não costumam ser extensas. Se quiser, faça uma ilustração para ela. Quando eu digo curta, não significa que tem que ter 5 linhas, tá? Vamos pegar aí o padrão de 20, tá? 20 linhas. H. Crie um título para sua fábula, lembrando que nele deve ser citados os personagens principais, né? E o antagonista, sem revelar o assunto da história. Então, você vai fazer esse roteiro num rascunho, você vai revisar, vai olhar se está de acordo com o que foi pedido, e depois você passar limpo aí para o seu caderno de redação. Feito isso, você vai tirar foto das suas atividades, tá? Do seu texto produzido, das suas atividades respondidas, e vai colocar lá no Google Classroom. Fez tudo? Tudo bonitinho? Vai lá, tira foto e coloca lá no Google Classroom. Eu vou lá, baixo pro meu computador, faço as correções, anoto quem fez e quem não fez, para que nossa nota de avaliação contínua, né, seja respeitada e seja feita, tá? Então, eu preciso que vocês façam essas publicações, tá bom? Beijo pra vocês, tudo de bom, um ótimo final de semana, meninos. Até segunda-feira, bye. Hello, peoples! Peoples do sexto, tudo bem com vocês? Então, para finalizar aí o nosso capítulo, eu passei para vocês as atividades da página 13, 14, qual mais? Espera aí, 14, 15 e 16, não foi isso? Então, vamos lá, vamos começar a resolver aí, então, as nossas atividades. Então, página 13, bora lá. Cite o nome de algumas cidades e reinos africanos da antiguidade. Então, entre vários reinos, vocês podem citar, então, reinos, os que a gente viu, né? Axum, Cush, o Egito, Gamarantes. Aí, esses foram os que a gente estudou. Tem também os que nós não estudamos, como, por exemplo, Cartago, Cairo, Tebas, Kerma, Napata, Noque, Gana, que mais? Gaô. Então, assim, tem vários que vocês podem citar. O nome, é só para citar o nome de algumas cidades, né? E cidades e reinos africanos. Vocês podem, fiquem à vontade aí para colocar as cidades que vocês acharem aí mais interessantes, lembrando que nós estudamos alguns reinos que podem ser colocados aí também. Número 2, explique o que são sociedades matriarcais e patriarcais. Olha, é só lembrar da raiz do nome. Matriarcal começa com M de mulher. Então, uma sociedade matriarcal é uma sociedade onde o governo é feminino, onde o governo é das mulheres. Então, sociedades matriarcais são aquelas onde a principal autoridade política ela vem das mulheres. E uma sociedade patriarcal são aquelas onde a principal autoridade são os homens. Então, matriarcal, autoridade das mulheres. Patriarcal, autoridade dos homens. Ok? Número 3. Descreva as principais características das religiões dos antigos povos africanos. Então, a maioria tem muitas características em comum, certo?
Então, assim, vamos colocar aí como o que é comum? A maioria são crenças diferentes. Cada um tem uma crença diferente, porém tem coisas em comum. O que tem em comum? Uma das coisas que tem em comum, eu acho que é a mais importante vocês dizerem, é que elas são politeístas, né? Que cultuavam vários deuses. Outra coisa importante é que essas divindades, elas tinham características humanas. Em todas elas tinham características humanas. Uma outra característica também é o fato de que eles cultuavam os seus antepassados, é uma característica interessante. E também eles acreditavam que os mortos eles podiam intervir no cotidiano, no dia a dia dos vivos. E por isso eles prestavam cultos e homenagens a eles consideravam esses antepassados como divindades, certo? Então, o que vocês podem colocar, então, resumindo aí para vocês? Politeístas, as divindades tinham características humanas e o culto aos antepassados, ok? Número 3 não. 3 foi a que a gente acabou de falar. Número 4. Sobre o reino de Cuxi. Presta atenção, Cuxi. Não é Axum, não é Gamarante. Sobre o reino de Cuxi, responda. Em que período os cuxitas dominaram o território egípcio? Então, mais ou menos, vocês podem colocar entre 730 a.C. e 650 a.C., ok? B. Quem eram os chamados faraós negros? Então, os faraós negros, eles eram os imperadores do reino de Cuxi que dominaram a cidade de Tebas, que era a capital egípcia. C. Descreva uma pirâmide cuxita. Então, as pirâmides cuxitas, elas eram menores que as egípcias, porém elas eram mais pontiagudas. À frente das pirâmides eram construídas capelas com entradas cheias de monumentos. Os principais materiais utilizados na construção das pirâmides eram o arenito e o cascalho extraído da própria região. E as pirâmides elas tinham paredes lisas. E os reis eram sepultados nessas pirâmides, certo? Página 14. O que são os Chauábites? Quem eram os Chauábites? Desculpa, galera. Eles eram estatuetas feitas de madeira, de pedra ou de marfim que representavam os servidores do faraó. Podiam também representar animais como bois, cavalos e cães. E era costume sepultar o faraó acompanhado dessas estatuetas. Ok? Escreva um pequeno texto descrevendo com suas palavras o reino de Axum, então. Com suas palavras. Vocês vão falar mais ou menos aí que o reino de Axum, ele era uma potência mercantil. Que mais? Que a sua localização era privilegiada, porque era próxima do Mar Vermelho, e que os axumitas, eles tinham a sua própria moeda, que eles eram comerciantes, que mais? Que eles produziam trigo, cevada, e que vendiam o trigo, a cevada, porque eles produziam em excesso, em uma quantidade muito grande. Então, eles comercializavam esse trigo, essa cevada, e também eles comercializavam marfim, que eles tiravam aí do chifre dos elefantes, né? O que mais que vocês podem dizer sobre o reino de Axum? Que ainda hoje existem as ruínas dos Axuitas, e também pode falar aí dos obeliscos, aquelas construções monumentais que os Axuitas faziam.
em homenagem aos reis. Quando falecia um rei, eles construíam aí um obelisco gigante. Quanto maior era o obelisco, foi o significado desse reinado, desse rei para a população. E é isso. Algumas coisas que vocês podem escrever aí no seu texto. É um pequeno texto. Nessas linhas aí, mas vocês vão falar um pouquinho sobre as características aí do reino de Axum. 6. Como os povos que viviam na região desértica do norte da África sobreviviam? Então, aqui vocês vão falar dos oásis, certo? Muitas sociedades mantinham um modo de vida nômade. O que é isso? Eles não ficavam parados num lugar, né? E os deslocamentos, eles faziam com que as populações elas se dividissem por várias partes da África. E esses povos, eles criavam principalmente carneiro, cabrito e boi, que conseguia viver aí nessas regiões de deserto e conseguiam se locomover, e eles viviam em busca dos oásis para garantir aí a sua sobrevivência, ok? 7. Quem eram os Gamanantes? São aí duas perguntas. Quem eram os Gamanantes e como eles conseguiam sobreviver ou desenvolver atividades agrícolas e pecuárias em pleno deserto? Então, a primeira, os Guimarantes eram um povo que era nômade, porém que conseguiu, depois de um tempo, se instalar. Ele formou aí um reino importante no deserto do Saara. Esses eram os Guimarantes. E como eles conseguiram desenvolver atividades agrícolas? Os Guimarantes, eles praticavam aí a atividade agrícola e pecuária no deserto graças ao sistema de irrigação chamado Fogara, que eles extraíam aí a água e distribuíam pelo território. Quando eles conseguiam um oásis e distribuíam aí essa água pelo seu território e conseguiam garantir atividades agrícolas e a pecuária. Página 15, vamos lá. Em 2005, o escritor viajante norte-americano Jeffrey Taylor percorreu o Marrocos para fazer uma reportagem para a revista National Geographic. Auxiliado por dois guias locais, Drix e Khalid, ele escreveu sobre a manutenção dos costumes berberes nesta região. Leia a seguir um trecho dessa reportagem. Vocês vão ler o trecho da reportagem, eu não vou ler. Por que eu não vou ler? Porque é uma atividade de interpretação. Então eu não vou dar essas respostas para vocês, tá ok? Vocês vão ler o texto da página 15 e tem um pedacinho aqui na 16. Vão responder essas atividades aqui. Aí, vocês vão tirar uma foto dessa atividade. O outro vocês podem responder no livro mesmo, que eu já dei a resposta das outras. Essa daqui vocês vão responder aqui, tirar uma fotinha e mandar lá no Classroom, tá ok? Então, o texto tá aqui, as respostas estão no texto. Não precisa pesquisar fora do texto, no texto já está todas as respostas. Vamos lá. Como os atuais berberes preferem ser chamados? Como que eles gostam atualmente? Como que eles gostam de ser chamados? Certo? Está escrito no texto. De acordo com o texto, onde vivem atualmente os berberes? Também tá no texto, não vou dizer. Posso dizer para vocês que são dois países. C. Quem foram os conquistadores dos povos berberes no século VII? Quem foram? Século VII. E é uma pergunta. A segunda pergunta. O que os berberes herdaram desses conquistadores? Esses conquistadores deixaram uma marca aí. Que marca é essa? O que eles conseguiram deixar para os berberes? D, quer dizer,
Atualmente, o que os berberes urbanos têm feito para recuperar a sua identidade cultural? No texto está falando aí de identidade cultural e o que, que eles fazem, qual é a luta deles pelo reconhecimento da sua cultura, e o que, que eles fazem para que para que seja reconhecida essa cultura aí. Qual o movimento de luta que eles fazem? Quando foi assinado, desculpa, gente, quando foi assinado o Manifesto Berbere? Tem uma data. Vocês vão escrever a data. Qual é o conteúdo desse manifesto? Que também tem no texto. Qual é o conteúdo? Ok? E F. Enquanto os berberes urbanos promovem um movimento para reviver sua identidade cultural, como sobrevivem os berberes das montanhas? Então, aqui vocês vão dizer como que vivem aí esses berberes das montanhas. E o tempo que eles vivem lá nas montanhas e tal. Vocês vão responder essas daqui que estão no texto. Vão tirar uma fotinha desta página. Não precisa tirar a foto do texto e nem desse pedacinho aqui, ó. Desse pedacinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Esse pedaço aqui também não precisa tirar foto. Vocês podem enquadrar somente na foto, somente as respostas. Olha só. Tem que ser uma foto, gente, que eu consiga ler a resposta de vocês, tá ok? Não precisa escrever no caderno, no livro mesmo, não, pode ser no próprio livro, vocês respondem, tiram uma foto e posta lá no Classroom. Vai lá na atividade, posta lá na história, não posta no mural não, que é mais fácil vocês abrirem, entrarem na pasta de história e anexarem aí essa atividade, tá bom? Se não der nenhuma foto só, pode ser duas fotos, de forma que eu consiga ler o que, é que vocês escreveram, tá ok? As respostas estão no texto. Então, é isso, galera. Próxima aula. Essa parte aqui, depois, se vocês quiserem ler, é bem interessante para vocês entenderem um pouquinho aí sobre a mulher dentro da sociedade africana. E aí, próxima aula, nós vamos falar sobre os fenícios, tá ok? Então é isso, galera. Até a próxima. Qualquer dúvida pode me chamar. Nós temos a nossa live aí. Anota as suas dúvidas. E na nossa live a gente responde todas essas dúvidas, tá ok? Beijinhos para vocês e até a próxima.